Sejam muito bem-vindos a mais um Vibe Show, um programa que a gente grava aqui no estúdio com um empreendedor ou empreendedora que se destaca na sua área de atuação. Hoje a gente tem uma convidada que veio diretamente do Porto, estamos chiquíssimos, é desse nível Vibe Show. E eu quero fazer uma breve apresentação dela, porque ela é fundadora da LP Advocacia Internacional e a mãe do baby Benício, que é um baby Johnson, gente. Vocês têm que ir lá na rede social dela dar uma olhada nesse baby, é lindo. Especializada em direito migratório e nacionalidade portuguesa, ela ajuda estrangeiros a se estabelecerem em Portugal. Recentemente, viralizou com um vídeo na internet dizendo que Portugal não é um país para ficar rico, mas sim para construir uma vida estável e com qualidade. Com vocês, Larice Pontes. Ai, muito prazer. Bem-vinda! Ai, muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu tô empolgada, que a gente já se conhece fora das câmeras e agora a gente vai trocar essa ideia, né? Que a gente às vezes troca atrás das câmeras, na frente delas, né? Isso, vamos lá, compartilhar sobre maternidade, empreendedorismo, adoro. rede de apoio, todas as coisas, né? Quem é a Lari? Profissionalmente, pessoalmente falando. Olha, agora, prioritariamente, a mãe do Benício, né? A vida se transformou completamente. Mas a Lari é advogada, atua há quase 7 anos aqui no mercado português, no Porto. Tem um escritório focado num atendimento de excelência. E, assim, agora, mais do que nunca, dividida pelas minhas duas paixões, que é o meu trabalho e o meu filho, né? Então, é um desafio todos os dias. Todos os dias. Eu acho que para qualquer mulher que empreende, né, Lari, que tem esse propósito com o trabalho, que gosta do que faz, que toca um negócio que muda vidas, né? A gente fica dividida o tempo inteiro. Muito, muito dividida, assim. Por óbvio que o meu filho é prioridade, mas eu amo o que eu faço. Eu amo ajudar pessoas, ser útil, me sentir útil, ver o resultado do meu trabalho ali no rostinho dos meus clientes. Então, eu fico muito dividida e tentando segurar os pratinhos, né? Porque a mulher tem isso de ser multitarefas e é mais ou menos isso que eu sinto agora. Mas é um desafio. Benício tá com 2 aninhos, né? Acabou de fazer 2. Quanto tempo você levou, assim, pra... Ufa, tipo, agora eu tô mais tranquila pra focar no trabalho? Teve um tempo, uma virada de chave, assim, ou não? Sim. O primeiro 1 ano e meio foi bem complicado. Foi bem complicado, eu reduzi muito o meu ritmo de trabalho, a minha jornada de trabalho, né? Tive que treinar a equipe para conseguir dar esse suporte no escritório, mas depois de 1 ano e meio que ele começou a frequentar a creche, aí eu passei a ter mais tempo livre para me dedicar ao trabalho. Para focar o trabalho. A gente vai chegar nessa parte da creche, que é uma parte que muito me interessa e muito interessa aqui aos nossos ouvintes. Mas antes disso, conta assim para mim, o que te motivou a vir para Portugal especificamente? Você é de Fortaleza, no Brasil? Sou de Fortaleza, já atuava lá, eu tinha um bom emprego no Brasil, né? Diferente da grande maioria. Não foi a questão de melhora de qualidade de vida, no sentido de acesso às coisas. Eu tinha mesmo uma boa condição no Brasil, mas foi o sonho de fazer um mestrado. Então, eu queria muito estudar. Portugal, ele tem uma parte voltada para o direito que é muito tradicional, uma educação de muita qualidade. Então, eu vim fazer um mestrado na Universidade do Porto. E aí, aqui, acabei conhecendo o meu marido, que é brasileiro, mas nos conhecemos aqui em Portugal. Olha, eu não sabia dessa! Nos conhecemos por um aplicativo de internet. Gente, adoro! Inusitado, não sabia dessa. E aí, acabou que eu já tinha passagem de volta, tá? Eu já ia voltar para o Brasil, eu ia mesmo fazer a minha tese no Brasil, já estava com tudo organizado. Mas aí a vida deu uma reviravolta. A gente não controla nada, né, gente? Conheceu o marido dela aqui, né? Muito legal. Não, eu tô falando isso, mas aconteceu assim comigo também. Eu conheci Thiago nos Estados Unidos. Que bacana! Quando eu morava lá, ele do Rio também, mas a gente se conheceu em Boston. Ele tinha morado na Itália, foi pra Boston, a gente se conheceu lá e ficamos. Foi assim também. E aí muda tudo, né? Muda tudo. Ai, Lari. E olha, vamos lá, vamos entrar aqui numa polêmica já, pé na porta. Mas é uma coisa que é importante a gente falar, até pra conscientizar quem tem interesse por Portugal. Você fez um vídeo que viralizou na internet dizendo que Portugal não é um país para ficar rico, mas sim para quem está buscando mais tranquilidade, qualidade de vida, em família. Qual é a sua visão sobre isso? Olha, Lari, normalmente quando eu atendo alguém que tem a intenção de sair do Brasil, eu tento perceber, eu tento entender por que a pessoa quer fazer esse movimento, né? Porque assim,
Se aquela pessoa me fala que está pensando em abrir um negócio e quer ficar rico, quer fazer fortuna, eu realmente acho que se a gente parar para pensar até no tamanho do Brasil e no tamanho de Portugal, empreender aqui vai ter muito mais desafios. Tá? Não estou falando, eu estou falando de uma forma geral, uma visão bem panorâmica, né? Quando a gente vai estudar o mercado, a cultura, né? A forma de vender é muito diferente. Os portugueses, eles tendem a ser mais desconfiados quando a gente está fazendo uma venda, né? Então, assim, tem muito mais desafio, sabe? Então, assim, o que essa pessoa busca quando ela fala de Portugal? Quando ela me procura pensando em Portugal? Quando ele fala disso, que é para ganhar dinheiro, eu tento sempre levar para o lado de que provavelmente ele vai se frustrar, sabe? Porque, assim, óbvio, toda regra tem exceção. Mas eu nunca vou esquecer de um cliente médico, que ele tinha clínicas, tinha muito, mas ele já tinha passado por muito problema de insegurança no Brasil. E ele me disse que ele queria criar os filhos em paz e sentar de costas para a rua. Então, é aquilo, o que você está buscando? Porque aqui a gente tem, eu entendo, eu acho mesmo que a gente tem uma qualidade de vida no sentido de maior mobilidade, acesso à cultura, a facilidade, a acessibilidade a muitas coisas, desde um piquenique num parque, levar meu filho na praia tranquilo, andar de vidro baixo com o carro sentindo a brisa. Então, assim, meu marido vem do Rio de Janeiro, a gente sabe o histórico do Rio de Janeiro, né? Eu sou de Fortaleza, também não é lá aquele histórico mais facilitado. Andar com o telemóvel na mão, o celular na mão. Então, o que você está buscando quando você vem a Portugal, sabe? Existe aqui grandes, óbvio, tem muitas coisas que as pessoas hoje em dia falam, a habitação tá caro, sim, está, mas o poder de compra aqui ainda prevalece. Ainda é maior. Ainda é maior, sabe? Sim. Quando você tem acesso, hoje o meu filho, ele tem acesso a coisas que no Brasil, eu e o pai dele precisaríamos de muito mais esforço para ele ter. Com certeza. E cuidar dele e proporcionar isso para ele, para mim, não tem preço. Exato. E isso tudo que você está falando me traz aqui para um ponto que eu acho que é essa maturidade da gente entender qual é a nossa motivação de vir para cá. Porque sabe o que eu noto? Que a maioria das pessoas tem como motivação central a segurança. Uhum. E eu acho que é muito legítimo, é muito ok. Eu, por exemplo, no Rio de Janeiro vivia morrendo de medo e tal. Com certeza. Mas não foi o motivo que me tirou de lá pela segunda vez. Eu já tinha morado nos Estados Unidos, mas não foi. O meu motivo de vir para Europa foi ter acesso a novas culturas, ter mais mobilidade, diversidade cultural, oportunidade. Então, assim, eu também tinha meu emprego numa multinacional, estava estabilizada, a gente tinha apartamento, estava vivendo bem, tinha amigos, tinha família, tinha tudo. Mas aquela coisinha assim, sabe? Exatamente martelando isso. ali, vai, eu quero viver mais, viver o novo, né? sair da zona de conforto, exatamente. Né? E eu acho que isso é importante, porque eu vejo muita gente, às vezes, só replicando as motivações alheias. Eu vim porque é seguro. Mas, às vezes, a pessoa nem ligava para a falta de segurança no Brasil, né? Exatamente, eu mesma, assim, graças a Deus, nunca tive uma experiência, assim, direta comigo, né, em relação à insegurança no Brasil, graças a Deus. Então, não foi a primeira coisa que eu tiquei pensando em buscar. Eu queria conhecer mesmo, e assim, eu fiz um mestrado incrível, eu mergulhei numa cultura muito diferente, aprendi coisas, até a forma, o ensinamento dos professores aqui, sabe, a didática, é tudo muito diferente. Né? Então, eu passei, até a gente fala a mesma língua, mas até perceber e entender, né, acostumar os ouvidos, tudo isso era muito desafiador para mim. E eu tenho esse perfil de estar sempre me desafiando, sabe? Então, foi muito bacana. Confesso, assim, o primeiro ano foi muito difícil, tá? Todo mundo que imigra tem que ter um perfil. Não é para todo mundo. Não é, né? Definitivamente. Não é. Então, assim, eu brinco que a gente tem que ter um couro um pouco mais fortalecido para aguentar ali o emocional, tranco, né? Digamos assim. Exatamente. Porque as pessoas focam muito no planejamento financeiro, mas a gente precisa de planejamento psicológico também. Também. Tá? A saudade.
entender que você está ali buscando alguma coisa para melhorar, não necessariamente melhorar a vida financeira, mas para melhorar você como pessoa, para você crescer, para você ter acesso a coisas diferentes que eu jamais teria lá em Fortaleza, no meu mundinho, entende? Então, assim, aqui... a gente está falando outra língua o tempo todo, a gente está com diversas culturas o tempo todo. Amplia muito o repertório, né? As experiências, né? E é justamente isso, depois que eu me tornei mãe, que eu reflito assim, eu tenho vontade de criar, não sei se você passa por isso também, mas hoje minha filha tem 8 meses e vem esses pensamentos que eu nem tinha antes de assim, eu queria muito que ela fosse criada perto dos avós, porque dos dois lados ela tem 2 casais ali super... Nossa, apaixonados e tudo aquilo é maravilhoso quando a gente tá lá. Mas, por outro lado, eu fico pensando na insegurança e também não só. Mas, assim, eu não sei, eu tenho a sensação de que aqui na Europa eu vou proporcionar uma vida muito mais, assim, interessante, diversa, rica em repertório, em experiência pra ela. Muito mais. Então, assim, eu não julgo quem volta por causa disso, quem vai. Cada um tem um momento, uma fase. Mas eu me vejo hoje pensando bastante sobre isso. Você já pensou, assim, em voltar por causa do Benício? Não, voltar não. Aí já é demais. Não, voltar não. É óbvio que todo ano a gente tenta fazer o movimento de ir, os avós também pelo vem. menos assim, umas 2 vezes por ano, né, para ter esse contato, muita chamada de vídeo no sentido de manter, porque assim, a criança, né, a Maia provavelmente, eu não sei se ela já reconhece, Sim. O Benício ele demorou um bocadinho para reconhecer, porque ele demorou muito tempo para a gente conseguir voltar ao Brasil. Então, ele demorou 6 meses e agora ele já reconhece. Os avós, quando vê, então já é festa, mas... O que eu penso, assim, quando eu volto, óbvio, tem toda aquela energia, o nosso povo no Brasil tem mesmo, o contato com a família, a ver o divertimento, a fazer... O social total, também é mais agitado, né? Então, assim, com as crianças que têm a idade dele, né? Ele já Parece que tem mais crianças, mais vida, não dá? Exatamente, essa sensação. Mas assim... Eu penso, Lari, o Benício, hoje, ele tem acesso a coisas que eu não tinha e não tive, né? O meu filho tem 2 anos, ele é português, então a gente não pode ser hipócrita de dizer que um passaporte português não abre Claro que abre. de possibilidades para ele. Então isso já me deixa... mais calma em um determinado ponto, sabe? Eu sei que ele vai ter aí um mundo no que ele quiser profissionalmente, falando de viagens, de facilidades, tá? De estudo, né? De tudo, exatamente, primeiro ponto. E o segundo ponto é a facilidade que a gente tem na mobilidade aqui. Então, o meu filho tem 2 anos e, não sei, acho que já foi em 6 países, sabe? Eu... Com 35 anos, fui para 6, tinha ido para 6 países. Então, assim, isso é uma realidade muito distante do que eu vivia. Sim. Entende? Então, hoje, eu olho, eu tenho muito orgulho e eu poder proporcionar isso, né? Então, eu e meu marido, a gente conversa muito e vê muito, assim, quando a gente olha que bacana a gente tá conseguindo proporcionar isso pro nosso filho. Porque meu marido tem outros 3 filhos e ele não conseguiu proporcionar isso, né? Então, é outra realidade, né? Completamente até diferente. Até distância geográfica, né? O Brasil acaba sendo isolado da Europa, da parte assim, do norte, até né? dentro do Brasil, Também. Lari. Olha... O meu marido é do Rio. Quando a gente tenta fazer Fortaleza, Rio, é muito caro. É muito caro. Quando a gente coloca na ponta do lápis o que a gente consegue fazer de viagens aqui dentro da Europa, para diversos países, é absurda a diferença, entende? Então, aqui a gente cai de novo naquela história do poder de compra, no que você está proporcionando. Você sente que, uma coisa que você está falando aí, que muita gente faz, às vezes, por exemplo, eu sinto muito, assim, amigas ou pessoas que eu conheço no Rio, falam, tem filhos pequenos e falam assim, eu vou nesse feriado para esse resort tal e tal. Aí a gente falando de valores, eu fico assim, só internamente pensando, meu Deus, com esse valor eu conheço, tipo assim, 5 países. Loucura. Não é? Loucura. E óbvio que é uma delícia ir pra um resort, nada contra, adoro, me convidem. Mas você entende? Me convidem também. A gente começa a botar ali na balança e comparar, porque o ser humano vive comparando as coisas, né? Não tem como. E é um dos motivos que me deixa mais satisfeita em estar aqui hoje, né? E assim, puxando o gancho então do Benício, eu ia fazer outra pergunta, depois eu volto nela.
Como é que foi essa questão de creche aqui em Portugal? Você não tem rede de apoio nenhuma, Não. nenhum familiar, nenhuma Nada. ajuda paga, nada. Foi a Nada. creche e como é que foi esse processo para famílias que querem vir para cá, né, que têm filhos, como é que funciona? Olha, então, foi muito difícil. Creche é uma demanda em Portugal que é escassa, tá? Principalmente, assim, eu não tenho conhecimento da parte pública, tá? Eu sempre optei mesmo pela Privada. privada. Então, assim, mesmo a privada, foi muito complicado de encontrar vaga para ele. Então, quando ele nasceu, eu até então não sabia, mãe de primeira viagem, eu tinha que ter procurado, posto o nome ainda gestante. Isso. Né? Então, naquela altura eu não sabia que tinha que fazer isso. Então, quando eu fui procurar, eu queria que ele passasse o primeiro ano mesmo comigo. E aí foi um outro erro, não é erro, mas assim... A gente vai aprendendo a ao gente longo vai do aprendendo, caminho, mas assim, como ele ficou muito tempo só comigo e com o pai, tá? Porque embora o meu marido seja 100% participativo, acaba que a demanda sempre vem pro lado da mãe, né? A demanda maior sempre vem pro lado da mãe. E ele começou ele não aceitava, depois de um ano que eu queria voltar a trabalhar no escritório e dar mesmo aquele gás, ele não aceitava uma ajuda paga, né? Uma rede de apoio paga. Eu tive muita dificuldade. Na adaptação dele. Na adaptação. Ele estranhava e, óbvio, ele tinha passado o ano Claro, ele não inteiro tinha qual a comigo, referência, era não é? você. Então, Você era o mundo dele, né? Exatamente. Então, foi muito complicado essa parte, sabe? De voltar a trabalhar, não tinha creche. Eu lembro que quando eu recebi eu cheguei a colocar o nome dele e paga para colocar aqui. Eu não sei se todas, mas eu paguei acho que umas 8 listas de espera. Tá, lá no Porto. Você paga para colocar o filho na lista de Isso. uma creche privada. Exato, paguei. E aí eu lembro que no dia que me responderam um e-mail, Lari, eu chorava. De felicidade. Chorava, de alívio, porque eu ia voltar a produzir no sentido de ser útil, de atender aquelas pessoas que me buscavam, que confiavam no meu trabalho. Porque eu gosto, eu tava sentindo falta importante falar sobre isso, né? Isso não faz da sabe? gente menos mãe, Jamais. né? Não significa que a gente não queira participar de todas as etapas, mas é porque pra gente se sentir completa, realmente é um pilar importante, a parte profissional, a parte financeira, né? Isso, pra sabe? mim é muito importante. Assim, eu tenho amigas que gostam e vivem pela maternidade e pela casa, e tá tudo bem, mas eu sou essa pessoa que gosto, sabe? Me eu sou julguei pilhada com 15 mesmo. dias, eu nem podia sair de casa. 15 dias eu fui pra uma agência fazer uma publi, um negócio do Lidl, que me escolheram como brasileira, não sei o que. Eu fui, tipo, totalmente assim, 15 dias de parida. Fui, porque assim, eu amo. Sabe? Eu amo o que eu faço, eu amo produzir, e eu tinha ali rede de apoio de familiares que estavam ali. Então, assim, a gente faz o que a gente consegue dentro da nossa realidade, né? E Lari, então assim, quem pensa em vir pra Portugal com filhos, tem em mente que creche é algo difícil. Olha, e pública você nem tentou, né? Não tentei. E aí, pronto, quando finalmente eu consegui essa vaga, né? Eu já fui conhecer a creche, foi indicação, então eu já tinha muito ouvido falar, já tive colegas que tinham colocado os filhos. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Referência. Referência, né? Até porque Ave Maria, você vai entregar a coisa mais importante da sua vida. Por mais que seja uma entidade, uma empresa, né? Você vai entregar o seu bem maior. E aí a gente entra em outro desafio, a adaptação à creche, que foi punk também. Ele chorava, não queria ficar. O primeiro mês foi muito difícil. Nossa. Aí como é que você fazia? Eu ficava chorando no carro. Chorava mais que eu ficava chorando no carro também, mas ficava de olho, assim, sempre mandando mensagem para as educadoras. Elas têm como, né, também elas vão usando de estratégias, e aí, pronto. Hoje ele ama. Ih, menina, eu deixo ele não deixa dá nem lá, tchau, mãe, nem vira. meu Deus. Sabe o que é muito legal você falar sobre isso? Porque, por exemplo, quem nunca saiu do Brasil não tem esse senso dessa coisa da criança ficar muito apegada à mãe ou ao pai, que são as únicas referências que a criança tem. É diferente no Brasil, quando você tem tio, avó, primo, um monte de gente, tá aquela confusão sempre. Mesmo se você não tiver uma família enorme, sempre tem pessoas, amigos, parece que tem uma movimentação maior. Em casa, né? Você tá recebendo pessoas visitando e brincando. É um ciclo maior, né? Eu vi isso também pela minha sobrinha, que foi criada até os 3 aninhos nos Estados Unidos. Só ela, minha irmã e meu cunhado. E eles voltaram pro Brasil por causa disso. Porque sentiram necessidade de lá conviver com a família e tal. Por isso que eu falo assim, cada um tem uma realidade, uma experiência, entendeu? Mas depois ele se adaptou, tá nessa creche até hoje. Tá, até hoje. E adora. Assim, adora. E graças a Deus, eu aproveito todo o tempo que ele tá na creche
para me movimentar e fazer tudo que eu preciso. É integral, só para as pessoas entenderem. Então, aqui, né, eu não sei, é muito diferente do Brasil. Ele entra mais ou menos entre 8h30 e 9 horas da manhã e a gente vai buscá-lo entre 5 e 5h30 da tarde. É ok. Então, E teve algum motivo especial, assim, de você não ter nem cogitado a pública? Estrutura? Não teve, sabe que não teve, assim, eu sempre optei em procurar mesmo a privada e pronto, graças a Deus, gostei do que eu vi e assim ele tá. Ele tá bem. É. Aqui em Lisboa, só para também informar as pessoas que estão ouvindo, aqui em Lisboa, normalmente, eu pesquisei também públicas, apliquei, tive várias negativas, porque tem um programa do governo chamado Creche Feliz. Sim, conheço. Que algumas creches privadas são credenciadas, e aí, se você conseguir vaga, você fica, né, sem pagar, mesmo Exato. tendo filho numa creche privada. Mas é impossível achar vaga. Pelo menos assim, minha experiência péssima não tá rolando, né? E eu apliquei grávida. Tá. Então, já tive 8 negativas, mas também vi as privadas, como possibilidade. E assim, aqui em Lisboa gira em torno de 500, 600 euros por mês. Por que é importante, na minha visão, a gente falar sobre isso? Para as pessoas também Terem planejarem. a noção. Sim, com certeza. Né? Porque imagina, você não tem tio, não tem mãe, tem avô, não tem ninguém, quem vai cuidar, né? Uma creche, uma escola. Com certeza. Então, tem que ter isso na ponta do lápis. No Porto é mais ou menos assim também? Exatamente, é mais ou menos o valor que eu pago e eu penso muito nisso, é a minha rede de apoio, sabe, Lari? É a minha rede de apoio, assim, Benício... coloco ele na creche, eu já saio correndo para resolver tudo que eu tenho para resolver. Pessoal, de cliente, Eu vi um vídeo sobre isso, eu ri horrores. É uma mãe deixando o filho lá. O que eu faço agora? Eu faço almoço, eu faço a unha, eu durmo. Tipo assim, isso. fica igual louca, e né? aí você percebe, sabe o que é mais engraçado? Você percebe que no instante das 5 horas. É muito rápido o tempo Muito passa. rápido. Mas você melhorou a sua gestão de tempo depois que você foi mãe? Porque eu me tornei até mais produtiva. Porque, não, isso sim. Né, porque a gente tem precisa tempo pra fazer perder. muitas coisas num espaço muito curto. A gente não tem tempo a perder. Então, assim, o tempo que às vezes eu ficaria ali navegando no Instagram e tal, eu já tô fazendo outra coisa resolvida, porque você sabe que daqui a pouco ela vai chorar, vai ter que botar pra dormir. Exatamente, né? com certeza. É mais ou menos isso. Lari, eu sei que você tem, assim, uma clientela que muitas vezes, assim, é muito qualificada no Brasil e vê Portugal como uma possibilidade interessante para recomeçar, como médicos, profissionais da saúde. Qual a maior dificuldade desse público ao chegar em Portugal? Validação de diploma? O que envolve? Sim, com certeza. Principalmente a área da saúde, validação de diploma, porque é um processo bem complexo e requer tempo, né? E dependendo ali, você não consegue de cara já trabalhar, né? Por vezes você precisa estudar, fazer um mestrado, então não é todo mundo que tem essa disponibilidade de tempo ou que já trabalha há muitos anos no Brasil e quer passar por isso aqui, tá? Mas eu acho que depois disso também varia muito falando em relação a questões salariais, tá? Eu percebo muito, o médico, dependendo do perfil do médico, aquele médico que ele é empresário, que ele é empreendedor, por exemplo, que ele é dono de clínicas, dificilmente ele vai buscar Portugal se ele estiver pensando nisso. Entende? Aquilo que a gente falou lá no começo. Sim. Então, o médico que quer ganhar o salário dele, trabalhar, cumprir ali a jornada dele de trabalho, proporcionar uma boa qualidade de educação, porque assim, repare, eu não optei por creche pública não por qualidade, tá? A educação em Portugal, ela é uma educação com muita qualidade, seja a pública ou a particular, né? Mas vai mesmo, do perfil da pessoa, se você tem condição, se aquilo se mostra mais fácil para você, tá tudo bem. Eu costumo dizer que a gente não compra só o ensino, a gente compra o networking, a gente compra... Aí tem gente, que preconceito. Gente, é a vida real, entendeu? É a vida real. Você quer proporcionar pro seu filho um ensino de qualidade, sim, mas se você tiver condições financeiras e puder colocar em um ambiente onde ele vai se desenvolver em determinadas áreas da vida dele de uma forma mais acelerada... Com certeza. Invista, cada um. Sabe, Lari, uma coisa que eu penso muito, não sei se você já reparou, os portugueses, eles tendem a sair muito do país, né? Os mais jovens. Sim. Então, quanto mais qualificado, é óbvio, o que eu penso, assim, o meu filho já nasceu português, vai ter acesso a tudo isso, eles têm acesso a várias línguas, seja na pública ou na particular, então aqui é muito comum a gente ter essa dinâmica que no Brasil, até hoje eu acho que está melhor, mas na minha época não era. Não é bem não assim. Não é a mesma coisa. Então, assim, muito provavelmente o meu filho vai voar. Ele vai sair de Portugal, entende? Sim. Então, se eu posso, de alguma forma, facilitar tudo isso,
colocá-lo para ter acesso a esse tipo de... Esse meio onde... Não é? Lógico. Entende? Então, assim, vai, isso. sabe? E às vezes as pessoas pensam no interesse muito assim, porque quer conviver com rico. Não é isso. Quer conviver com pessoas que, assim como nós, buscam expansão, buscam diversidade, buscam mais, tem essa ambição, não necessariamente só pelo financeiro, mas por experiências, né? Muito mais a experiência, com certeza. E aí, óbvio, né, a gente está generalizando, né? Claro, não significa... Até porque hoje, se abrisse uma vaga na creche pública, eu colocaria certamente a Maia. Sim, mas é aquilo, né? A gente volta para a qualidade da creche pública, não é? Sim. É uma creche de qualidade. A gente tem muito isso também do Brasil, porque no Brasil a realidade é muito diferente. Né? Total. É muito diferente. Então, assim, aqui eu vejo mesmo pessoas se formando e outra coisa, tá? Quando a gente fala de ensino público, aqui também é pago. Às vezes a pessoa acha que no Brasil não é, né? Não na creche, mas quando a gente fala de escolas mesmo, faculdades e tudo mais, a pública também é paga. Mas é de uma excelência absurda, sabe? Quando a gente compara. A gente tem aí um ensino premiado, sabe? Então, eu acho que eles são muito sérios, né, no ensino. Muito. Tanto é que aqui em Portugal várias polêmicas já aconteceram, porque diferente do Brasil, aqui os pais têm o compromisso de levar a criança na escola. Se não for levar, tem que justificar. Não pode, no meio do ano letivo, vou viajar sem avisar. Tem que estar tudo muito bem avisado, é bem controlado, né? Eles ficam em cima. Total. É bem disciplinado, né? Eles usam lá, pelo menos na creche, a gente tem uma aplicação. Então, tudo o que acontece é reportado dentro dessa aplicação, no aplicativo, sabe? A gente dá conta de tudo que está acontecendo ali dentro. É muito bacana. Bacana. E voltando um pouquinho para esse assunto dos médicos, falando um pouquinho da medicina, você ficou grávida aqui, passou por todo esse processo de gravidez, assim como eu, teve seu parto aqui. Fala um pouco da sua experiência aqui, o que você acredita que seja interessante para as pessoas que estão nos ouvindo conhecerem, assim. Então, vamos lá. Eu tive 2 experiências falando, assim, em termos médicos, tá? Eu tive a gestação e por uma opção minha, eu queria muito parto normal. Eu queria experimentar essa experiência e consegui. Mas o que eu reparei, aí aqui falando em termos de comparabilidade com o Brasil mesmo, tá? Eu mantive a minha obstetra online, então eu tinha um acompanhamento no Brasil, porque sempre foi a minha obstetra, é ginecologista, e eu confio muito no trabalho dela. Sim. Então eu fiz todo o pré-natal que eu podia fazer online, eu fiz. E aqui eu tinha também o acompanhamento na rede privada, tá? Eu optei por não fazer o tratamento na rede pública. Embora o médico de família foi muito atencioso, me perguntou se eu queria prosseguir no centro de saúde, eu achava que eu estava bem assessorada, né, que eu estava bem assistida, no caso, e mantive os 2. Mas, assim, a visão é muito diferente, sabe, Lari? Portugal ainda é um país, quando a gente fala de parto, da parte da gestação em si, eu ainda acho Portugal muito atrasado frente ao que a gente tem no Brasil, tá? E eu percebo isso porque, por exemplo, eu queria muito ter uma equipe médica à minha disposição. No Brasil, você consegue isso. Aqui não. Embora eu pague por esse serviço, que foi o que eu fiz, eu não conseguia ter essa equipe médica à minha disposição até o meu parto evoluir naturalmente. Entende? Sim. Por quê? Porque a própria maternidade não aceitava que eu ficasse muito tempo, porque para eles não é benéfico financeiramente falando, entende? Então, como a minha dilatação demorou muito para acontecer, né, eu entrei em trabalho de parto na sexta, o Benício nasceu na segunda. Então, para você ter uma ideia, eu fiquei o final de semana inteiro ali, né, com contrações e tudo mais, e a minha dilatação foi muito lenta. Eu optei por ter parteiras comigo em casa, tá? Então, além da minha médica, eu tinha também as parteiras para eu me sentir mais confiante. Por quê? Porque eu tinha que ir para o hospital já basicamente perto do expulsivo. Entendi. Assim, quase para o menino nascer. Porque isso senão, no particular, isso no privado. Porque senão corria o risco de eu me submeterem a uma cesárea que eu não queria. Entende? Então, assim, isso não aconteceria no Brasil. Não. A partir do momento que eu pago uma equipe, aquela equipe fica comigo e eu vou para o hospital e tá tudo bem. Claro. É o meu tempo e eu fico ali, independente de ficar 2 dias, entende? Porque eu consigo pagar, eu consigo ter. Aqui mesmo que eu pagasse,
eu não tinha. Não conseguiria. Então, essa pra mim foi a mais... Tanto que o Benício nasceu numa maternidade pública. Eu não consegui ir pra... Não conseguiu? Não consegui. Não deu tempo? Na verdade, o que acontece? Eu tive uma dilatação muito lenta. E aí, acabou que eu só dilatei até 3 centímetros. No caminho, eu cheguei na maternidade com 8 centímetros. Mas até então, a gente não sabia disso, porque eu tava com esses 3 centímetros. Entendi. E se eu fosse pra maternidade privada, com 3 centímetros, era cesárea na certa. Entende? Olha. Então, a médica nem chegou Olha a me que a gente atender. vai só aprendendo, né? Entende? Nossa. Então, eu fui pra E pública. essas parteiras, doulas, né, elas puderam Não, entrar... eram parteiras, tá? Parteiras, não doula. São diferentes. Ah. Eu tinha uma doula e tinha 2 parteiras. A doula, ela olhava pra mim. Tá. A parteira, ela olha para o bebê. Então, a parteira, ela olha o batimento cardíaco, ela pode fazer exame de toque, se a mãe permitir. Então, ela olha a vitalidade do bebê, se tá tudo bem. Tá. Inclusive, se você quiser ter parto em casa, essas parteiras têm todo o equipamento. Sério? São portuguesas, São brasileiras? portuguesas. E aí, como é que funciona em relação... Você teve numa pública, eu acredito que seja diferente entre o sistema público e privado. Isso. Mas elas puderam entrar Então, com eu você? optei a pública exatamente porque eu podia ter 2 acompanhantes. E o meu marido era um, e eu consegui levar a parteira comigo, Ué, que era gente, de no confiança. público? Eu no privado só público. podia um, pagando. No público podia até 2. E aí, então, eu optei porque nessa maternidade era a única... Na verdade, é porque assim, isso vai muito da política do hospital, tá? Então, eu levei nessa maternidade que eu sabia que podiam ter 2 acompanhantes, porque eu queria alguém técnico comigo, para eu me sentir mais confiante. Da sua confiança, Entende? para além da obstetra. Exata. Não, a obstetra não foi. Eu tinha que pegar a equipe Entendi. Por isso que eu queria tanto a parteira. Porque era alguém que já entendi. Não tava era ali garantia comigo. alguma que ela Exatamente. atenderia, né? Inclusive, eu tive que Exatamente. antecipar. O meu foi cesariana agendada e eu tive que antecipar porque a minha obstetra tinha um congresso. Isso acontece Aí ela muito. queria, na verdade, assim, ai, meu Deus, enfim. Mas deu tudo certo, graças a Deus. isso. É diferente, né, Lari? É E não é só muito. sobre a questão de... Porque também entram outras pautas, inclusive um vídeo meu viralizou sobre isso, vieram com 10 pedras na mão pra me atacar, que existe também a diferença no atendimento ao cliente também, né? Que aí a gente já fala sobre algo um pouquinho mais amplo e superficial, talvez, que é aquela coisa do... No Brasil pode entrar fotógrafo, videomaker, tem Isso. cabelo, tem escova, tem maquiagem, tem todo um atendimento. Tem a minha consultora de amamentação, trabalhou em Campinas muito tempo, ou São Paulo, agora eu não lembro exatamente, que disse que na maternidade, até no frigobar, açaí, tudo assim, é tudo uma coisa assim, né? Premium, né? É isso. Tem Premium. maternidade que parece hotel 5 estrelas, Exato. né? Eu fui falar isso num vídeo, acabaram comigo. Então volta pra tua terra. Eu falei, ai, gente, eu só tô comparando, porque eu paguei. É muito E não tive diferente. nada disso, assim. Assim, uma outra coisa que eu percebi, o profissional em si, tá? A conduta médica é muito diferente. E aqui eu volto no que eu falei, que eu acho que Portugal, por vezes, está mais atrasado. É na política mesmo, na forma de conduzir a situação. Entende? Por que eu digo isso? Porque em tecnologia eu já não acho. A minha segunda experiência que eu tive foi com o Benício também, com 10 dias de vida. Ele teve um quadro muito grave de infecção. E eu voltei ao hospital, então a gente precisou voltar. Ele ficou por 10 dias na UTI, na neonatologia. E aí a experiência foi completamente diferente. Porque eu tive o acesso a tanto uma equipe médica, mas a parte tecnológica muito superior e tudo gratuito, sistema público. Então, assim, eu tive uma experiência agora de hotel 5 estrelas com ele, no sentido de tudo à disposição. E tecnologia. Melhor Engraçado, né? Porque tem gente que fala assim, mas a medicina no Brasil é muito mais evoluída, os equipamentos são muito mais modernos, aqui é tudo arcaico. E aí você vivenciou algo diferente aqui, né? Exatamente. Então, assim, é isso. Eu acho que depende muito da experiência de cada pessoa. É óbvio que, por exemplo, quando eu fui ter o bebê, era mais arcaico, era uma maternidade mais antiga. Já na que o Benício ficou internado, era tudo novo, sabe? As incubadoras todas novas, tudo, tecnologia de ponta, todos os aparelhos. Então, assim, muito conforto, né? Era perceptível. E aquilo, com certeza, se fosse na rede privada, ia ser um absurdo de caro. Entendi. A enfermeira, ela chegou a cogitar que era coisa de 10, 15 mil euros por dia.
Nossa. Aquela, né, para viver aquilo tudo que eles tinham. Então, assim, e o cuidado delas. Eu acho que quando a gente fala, né, aqui da medicina, eu percebo são duas vertentes. A parte da tecnologia, da estrutura, da acessibilidade. Eu ainda acho Portugal mais fácil de você ter uma acessibilidade, até porque quando você pensa no Brasil, no Sistema Único de Saúde, na quantidade de pessoas para atender, é absurdo. Então, o sistema não abarca todo mundo, tá? A gente tem esse ponto. Mas quando a gente vai também para os médicos em si, a qualificação médica, eu percebo que no Brasil eles são mais atualizados, eles são mais preventivos, a medicina é mais preventiva, entende? Então aqui eles esperam muito as coisas acontecerem. Então isso foi para mim assim o mais chocante quando eu estava grávida, porque quando eu via as minhas taxas, por exemplo, de vitaminas, e que é normal na gestação, porque o bebê vai pegando aquilo da mãe. Nossa, no Brasil, muito facilmente eu já iria suplementar. Claro. E aqui não, aqui é totalmente muito diferente. Resistente, entende? Então, vai mesmo ali da cultura. E é engraçado, né? Porque ao mesmo tempo, eu concordo 100% com você, mas aí agora, refletindo, veio uma contradição, assim, em relação ao Brasil. Porque ao mesmo tempo que tem, na minha visão também, essa parte preventiva muito mais aflorada, também tem uma indústria de remédio que é uma coisa avassaladora, né? Às vezes eu vejo com a Maia, assim, eu mando uma mensagem pra pediatra, falo assim, olha, ela tá com isso. Espera mais um pouquinho, ela bebe água, alguma coisa assim. No Brasil já teria um remédio ali, sabe? Então, tem essas duas vertentes, né? Eu sempre falo, é igual festa de aniversário de criança. Eu falo, gente, por que não tem um meio termo? Porque no Brasil é tipo uma festa de casamento. É um evento, você gasta não sei quantos mil. Aqui é no parque, senta no duro, na grama, que às vezes me incomoda também, só com a bunda molhada. Não tem um meio termo, assim, né? Uma coisa. E isso, assim, a gente entender a nossa linha, as né? nuances, né? Eu demorei um bocado. Mas agora eu já entendo e eu mantenho, sabe? Eu tenho médicos de confiança que eu faço algumas consultas online pro que eu acho que detenho. E faço o atendimento. É engraçado que quando eu vou falar alguma coisa aqui que é muito certa, assim, pelo menos na minha experiência, tá? Eu acho que, assim, quando o negócio aperta da doença, sabe? Porque uma coisa é você ir fazer uma consulta de rotina. Né, vambora, vida que segue, principalmente pra você, não pro seu filho, pra você. Vambora. Agora, quando o negócio aperta, eu pelo menos já tive essas experiências. Eu fui fazer no Brasil, quando o negócio apertou. Entendeu? Eu tive que fazer aqui, eu tenho essa cicatriz aqui, porque foi detectado um câncer de pele, carcinoma. Acabou que não era um tumor, mas que poderia se tornar, tinha que tirar mesmo. E aqui no rosto. E aí, quando a gente fala sobre cirurgia plástica, porque no rosto tem que ser um cirurgião plástico, eu fui aqui no médico, na CUF. Na época eu não ia muito ao Hospital da Luz, que hoje tudo meu é na Luz, mas antes eu ia na CUF. E ele me atendeu super bem, explicou. Só que olha a diferença entre Brasil e Portugal, na minha experiência. Aqui ele ia cortar, você tem que cortar essa parte aqui, tirar e fechar. Dá não sei quantos pontos, começando aqui por esse bigode. E ele ia tirar no olho. O que significa? Ele poderia tirar, dar os pontos e depois, se visse que ele precisasse tirar mais, ia ter que cortar. Ou seja, ia ficar com um focinho, literalmente. Eu poderia correr o risco de ficar com um focinho. No Brasil, o cirurgião plástico fez com um patologista do lado, vendo a quantidade que estava tirando, com todo o cuidado estético também. É outra pegada. Aí você acha que eu vou operar meu rosto onde? No Brasil, fui pra lá, entende? E assim, aqui sairia até um pouco mais barato, mesmo no privado. Mas eu preferi ir pra lá pra ter essa segurança de atendimento. Então eu penso assim, se eu tivesse hoje uma doença mais séria, eu não sei se eu seguiria aqui. É aquilo, eu tive esses dois mundos, né, com o meu filho, que foi muito bem assistido, muito rápido, nossa, não tenho absolutamente nada pra falar, mas a minha experiência, Larice, enquanto gestante, eu já fiquei, semana passada eu precisei fazer um check-up, pra você ter uma ideia, e aí eu fui num médico brasileiro aqui, no Porto, no caso, e ele passou uma bateria de exames. Quando eu fui ao laboratório, Lari, as pessoas não acreditavam na quantidade de exames. Porque não é comum. Não é comum. Sabe? Não é comum aqui você fazer aquele check-up completo, olhando toda a parte de vitaminas. Não é. Então, todo mundo, né, as exame atendentes... sangue, que seja, que é uma coisa tão habitual da gente fazer. Tudo, nossa, mas exame, isso é pra quê? Né? E não sei o quê. Então, é muito diferente. É muito diferente, né? E agora, fugindo um pouquinho desse assunto de saúde, né? Custo de vida em Portugal atualmente, 2025, o que você tá achando? O que você tá sentindo? Até pra orientar quem tá planejando vir.
Olha, então, isso é um dos planejamentos mais importantes, né, o financeiro, assim, ele é o ponto inicial, né, o pontapé inicial que eu falo, Ave Maria, que eu bato muito nessa tecla, porque a gente sabe que o dinheiro é importante e ele facilita muito a vida, quando a gente tem qualquer adversidade aí pelo meio do caminho. E migrar, a gente vai ter adversidade, não tem como fugir disso. Mas assim, o que eu acho? Com certeza, de quando eu cheguei pra cá, o custo de vida já aumentou bastante. Notoriamente. Você veio pra cá em qual ano? Em 2018. Ah, veio do navio. Mesmo navio que eu. Tá, então assim, é notório. Mas, Lari, eu acho muito, quando eu escuto muitas pessoas falando de Portugal, o custo de vida de Portugal, a grama do vizinho sempre é mais verde do que a sua. É impressionante. E a gente tá falando o quê? Em relação ao Brasil... Porque quando eu viajo ao Brasil, o tanto que eu gasto, o tanto que eu percebo que tudo está muito caro. Caríssimo. Chega a ser absurdo. Então, de novo, a gente cai naquela de que para você acessar coisas básicas no Brasil, você tem que gastar um absurdo. Um chocolate, às vezes, né? Surreal. Chega a ser ridículo, chega a ser ridículo. Vezes. Entende? Então, assim, não tô falando que... Entendo que quando você compara Portugal com outros países da Europa, o salário mínimo português é abaixo do mercado, sim. Entendo que quando a gente fala de habitação, sim, está inflacionado, está muito caro. Mas, veja bem, o que você tá comparando com o quê? O que você está colocando nessa balança? Porque a gente vai olhar só para a habitação, o custo de vida em Portugal, só a habitação, e o restante das coisas. E a mobilidade que você tem quando você quer comprar uma passagem e viajar. E a segurança, porque no Brasil, muito provavelmente, quem tem uma boa capacidade financeira vai andar de carro blindado. Sim. Aqui não. Aqui você anda de vidro aberto. Sim. Entende? Então, assim, e o que você vai gastar nesses outros pontos? É comparar o incomparável, né? Não dá. Depende do que você prioriza, do seu momento de vida. Não é? Que então, muda assim, também, eu né? entendo, sim, que houve um aumento, tá? Quando a gente olha, vai no mercado, eu percebo isso, que teve um aumento de 2018 para cá. Mas eu entendo também que não é da forma como as pessoas tentam mostrar. Ou não diretamente de uma forma assim categórica, no sentido de que está absurdo morar em Portugal. As pessoas colocam muito isso nas manchetes. Está impossível. É porque antes ainda dava pra morar no centro, mas como toda cidade que cresce... Gente, as pessoas não vão conseguir morar central. Qualquer cidade do mundo é assim, vai crescendo, as pessoas vão pros arredores, que fica mais acessível. Claro. É normal. Nova York, Londres, Rio de Janeiro, São Paulo, qualquer lugar. E Portugal tem muita vila. Sabe? Portugal tem muita vila. Ainda tem lugares que quando você não quer morar nos grandes centros, Lisboa, Porto, né, aquela parte de Cascais, você ainda consegue, né? Quando o cliente ele me procura, ele diz, olha, eu quero morar mais afastado, eu gosto disso. Com certeza esse cliente vai pagar menos na habitação. Com certeza. E tem cidades alternativas como Leiria, cidades que são intermediárias, menores e que têm qualidade de vida, né? E digo mais, tá, Lari? Às vezes compensa, a maioria dos meus clientes, inclusive, eles fazem o seguinte, eles passam 1 ano morando, pagando aluguel, mas depois para comprar fica melhor. Porque quando você vai pagar um financiamento, por vezes é até mais barato do que você pagar mesmo com a taxa. Com certeza. Mesmo com a mais taxa. Mais barato do que você pagar o arrendamento. E às vezes as pessoas pensam assim, mas tá muito difícil comprar um imóvel em Portugal. Gente, para comprar um imóvel tem que ter planejamento, tem que ter dinheiro, tem que ter capital em qualquer lugar do mundo. Não é? Até no Brasil. Exatamente. Porque em Portugal precisa de... Claro, tem pessoas que abusam mesmo, que são medidas desproporcionais quando vê um imigrante buscando um apartamento para arrendar. Beleza, isso acontece. Mas assim... Modo geral, se você quer alugar um apartamento, você tem que ter dinheiro para calção, você tem que ter dinheiro para entrar. Gente, é normal em qualquer lugar do mundo. Você tá saindo do seu país. O mínimo que você tem que ter é um planejamento financeiro. Claro, ou até da sua casa. Imagina, no Rio, vou da Zona Norte para a Zona Sul. Você não vai arranjar um apartamento na Zona Sul se você não tiver calção, não tiver tudo direitinho, contra-cheque, indicação. Não é fiador? Normal. É porque eu acho que é muito isso, sabe? Essa coisa de é muito difícil. É muito difícil, sim, mas é muito difícil também em qualquer lugar, né? É aquilo, escolha suas batalhas. As batalhas de Portugal são muito diferentes das batalhas que a gente tem no Brasil. São muito diferentes.
São mesmo. Sabe? São. Assim, E pensar em alternativas. Quando a gente se mudou em 2018, era um leilão mesmo esse negócio de aluguel. A gente morou 4 meses num apartamento que era de um amigo, pagava aluguel pra ele, sem contrato, ou contrato de gaveta. E depois a gente precisou alugar o apartamento. Eu lembro que o Thiago falava, cara, estão pedindo 1 ano de arrendamento adiantado, o que não é correto, mas estavam. E quem dava mais e quem dava mais. A gente começou a ver possibilidades. A gente pensou, olha, se eu somar esse 1 ano de arrendamento, eu consigo dar de entrada, porque Thiago português, a gente, com a documentação como nacionais portugueses, a gente consegue, naquela época, dar uma entrada, pagar um pouquinho mais e dar uma entrada no imóvel. Foi o que a gente fez. Um pouco mais distante, mas foi. Então, assim, a gente vai encontrando soluções ao invés de desculpas, né? Exatamente. Porque a gente tem que ter em mente o que é o que eu sempre falo. Não adianta planejar tanto também, porque 99% das coisas saem diferentes. Não é? É por isso que precisa ter um advogado, para resolver ali todos os conflitos que vão aparecer no meio do caminho. Gente, senão é só estresse. E outra coisa, tá? Mesmo a pessoa não precisa ser português. Isso é importante também, porque quando a pessoa tem tudo documentado, a autorização de residência está 100% regulamentado, é plenamente possível você conseguir aí boas taxas de financiamento. Claro, talvez né? tenha que dar um pouco mais de entrada, Sim, mas é super cabível. A pessoa pode comprar, inclusive, do Brasil. Com né? certeza. Super tranquilo. Sim. Lari, vamos falar um pouco sobre esse pacote recente. A gente agora está em agosto. Agosto já? Não, final de julho de 2025. E recentemente teve a aprovação de um pacote anti-imigração pelo governo de Portugal. Fala, assim, de uma forma breve, o que está acontecendo com o país, o que isso impactou na vida dos brasileiros e estrangeiros que têm interesse em viver aqui. Vamos lá. Assim, a gente está aí numa disputa política, né? A verdade é essa. O que é que a gente tem hoje de alteração? As mudanças de um visto, o visto de procura de trabalho. Antes você não precisava ser altamente qualificado e agora você precisa de qualificação para aplicar para esse visto. Mas o que eu acho que é mais importante a gente focar agora a gente teve no passado a extinção da manifestação de interesse. Então, você percebe que a política migratória em Portugal, que já vem sendo constantemente alterada, é sempre para o lado restritivo. É sempre para restringir o imigrante de acessos a algumas coisas. E eu acho, sim, que isso precisava acontecer. Tá? É como se as coisas a porta estava muito aberta, entende? E aí, a partir do momento que tudo estava muito escancarado, até aquelas pessoas que vinham 100% regulamentado, estava sendo prejudicado, porque simplesmente Portugal não deu conta de abarcar todo mundo. Essa é a verdade. Então, sistemas colapsados, mas não conseguia abarcar todo mundo no sentido de colocar agendamento, autorizações de residência muitos processos, né? São quantos processos assim, em andamento? São muitos processos. Acho que muitos, nem sei, mas mais de 500 mil, com certeza, em tribunal. Então, assim, o que acontece? Eles precisavam, de alguma forma, fechar isso, sabe? Não tinha para onde correr. O problema é que eles saíram de 8 para 80. De novo, a gente precisa fechar, mas de uma forma coerente. E respeitosa para quem já veio regularizado, que eu acho que é aí que morou o problema, né? E nem isso, Lari, Portugal precisa de imigrante. Também. A gente precisa daquele imigrante na hotelaria, nos restaurantes. Não só os altamente qualificados. Não só. Até porque os portugueses muito qualificados, eles saem daqui. Exatamente. Entende? Então, assim, eu acho que... Bom, o Marcelo, o presidente da República, devolveu, né? Não foi aprovado. Então, a gente está aí aguardando o Tribunal Constitucional se manifestar. Muito provavelmente vai voltar ao parlamento para novos debates, nova votação. A gente não sabe o que vem, mas uma coisa é certa. Em setembro, a gente já sabe que a lei de nacionalidade vai sofrer alterações, também puxando para o lado de restrição. E a imigração, a mesma coisa. O que eles podem agora fechar, né? O cerco, eles vão fazer nesse sentido. Então, agora, mais do que nunca, é planejamento. Não adianta você pensar que vai para Portugal e quando chegar em Portugal você vai se regularizar, porque não vai. CPLP, a gente vai ter alterações, que são os estrangeiros aí da comunidade de língua portuguesa. Visto de procura de trabalho, a gente está tendo, que é onde tem a grande massa. Manifestação de interesse, a gente já teve a extinção. Então, tudo deles é focado para reduzir mesmo e para puxar pessoas altamente qualificadas. E você, o que você recomenda para as pessoas que ainda cogitam Portugal, para fazerem os processos agora, quanto antes, correr contra o tempo? Isso com certeza, tá? Estudar. Você precisa entender o cenário migratório português. As pessoas precisam entender
chegar aqui e conhecer o que espera, sabe? Isso é o mais importante, saber o que pode fazer, o que vai precisar, os documentos que tem que tirar. Às vezes a pessoa diz assim, eu quero morar em Portugal, mas não faz ideia de tudo. E aí chega aqui, não consegue ter acesso à saúde, não consegue alugar lugar nenhum, Não, imóvel. se frustra, né? É muito complicado. E aí vai embora. E vai embora com que dinheiro também? Porque você não consegue trabalho. Você acha que as redes sociais, assim, de certo modo, né, influenciadoras e tal, acabaram atrapalhando um pouco isso? Porque eu vejo que aqueles vídeos, né, de quanto você compra com 10 euros, né, eu acho que isso veio uma avalanche de gente pra cá achando que fosse viver como rei, né? E assim, óbvio, tem acesso, mas ninguém vive só de Nutella, né? É isso, sabe? Eu acho que tem que ter muita responsabilidade com o que você prega nas redes sociais, com o que você passa. Porque às vezes é um desserviço. Eu acho. Sabe? E é uma coisa que eu sempre falo, assim, gente, não dá pra depender do salário. Assim, dá se você rachar um quarto, rachar uma casa, quiser viver tranquilo. Mas, quantas pessoas? Mas é preciso pensar fora dessa linha contínua do salário mínimo, senão você não vai conseguir fazer todas essas coisas. A conta não fecha, nunca fechou. Nem em 2018 fechou, quando eu saía pra comer polvo lagareiro 10 euros, hoje é 20, 25. Mas nem naquela época fechava. Então, assim, se não, sabe o que acontece? Se não, eu recomendo lindamente uma Espanha, nem que seja no interior, uns Estados Unidos, uma coisa que aí pelo menos a pessoa assim, vai lá, rala, trabalha, ganha, não sei o que, tem acesso, eu acho que é mais, eu não sei, mas acho que é mais dinheiro na mão, sabe? Porque o salário acaba sendo mais alto, É maior, entendeu? Mas eu também fico pensando no custo que de vai vida. pagar. Eu sempre bate, sabe? Eu fico pensando, às vezes as pessoas me procuram assim, Espanha. Então, mas eu fiz uma viagem agora, não foi Espanha, foi Itália. Nossa, eu achei muito mais caro. Achei muito mais caro. Mas outra coisa que é muito importante, como é que é o seu núcleo familiar? Sabe? Porque às vezes tem menores, filhos. Quando você vem sozinho, e aí vem e tem que morar sozinho, então você consegue ir para um quarto, vai pagar menos. Mas quando vem com família, gente... É outro cenário. Gente, no Havaí eu morava com 19 pessoas. Era tipo uma república. Não é? A gente morava no melhor lugar, em Waikiki, top. Eu era jovem, tava curtindo gente do mundo inteiro. Lá eu dividia com 15 pessoas. Eu não tava nem aí. Tipo assim, eu tava curtindo a vida. E não tem problema. São fases da vida. Mas, pelo menos assim, na nossa faixa etária, né? Pô, construindo família. Você quer um conforto. Pô, a gente já ralou pra caramba até não aqui, né? Isso? Você quer ter um conforto. Você já prioriza outros pontos, né? É isso. É diferente. Então, assim, o mais importante agora que eu acho você quer fazer esse movimento, coloca na ponta do lápis, faz mesmo. Quando eu digo que eu faço consulta jurídica, é fazendo conta com o cliente, para ter uma ideia mesmo do que ele quer, qual é o estilo de vida que ele vai querer, onde é que ele quer morar, tudo isso influencia, entende? Até para aplicar o visto, influencia o quanto ele ganha. E isso é uma coisa que só você que tá aqui vivenciando sabe, né? Muito diferente de alguém que tá lá no Brasil, que até tem, sei lá, uma licença de advogado em Portugal, não sei, e no Brasil, mas não vivencia isso aqui, essa realidade, né? Porque eu acho que você vai conseguir traduzir melhor o que aquela pessoa, aquela família, o ritmo de vida, o custo de vida, para equiparar com o que vai ter aqui, né? Porque às vezes a pessoa pensa assim, eu vou comprar um apartamento de R$1 milhão em Portugal. E R$1 milhão em determinadas cidades brasileiras, você consegue comprar um apartamentaço. Aqui você vai comprar num prédio antigo, não vai ter elevador, às vezes é totalmente diferente. A pessoa fica querendo ter aquele conforto de lá, aqui não vai acontecer, né, Lari? É muito diferente, não vai. Não vai. De novo, escolha suas batalhas. Exato. O que você quer, sabe? Eu acho que o mais importante agora é a pessoa entender que ele vai passar a ter acesso a coisas mais facilmente do que ele tinha no Brasil. Exato, sabe? Sim. Então, assim, vai conseguir comprar um apartamento, um carro melhor, com menos dinheiro. Sim, tá? Totalmente. Então, aqui é muito comum você ver, às vezes você vê pessoas que ganham salário mínimo, mas conseguem chegar numa loja e comprar algum produto que no Brasil você tem que parcelar não sei quantas vezes, porque, tá entendendo? Então, lógico. É aquele jogo de o que você quer e coloca aqui na balança o que para você é importante agora, entende? Sim. E para quem tá planejando isso, como é que te encontra? Como é que fica sabendo dos serviços do escritório? Então, a gente tem o meu perfil, que é @larispontes. Lá eu coloco sempre muitos conteúdos e informações. Tem o site do escritório, que é lpadvocaciainternacional.com. E também lá vai ter o link, na minha bio no Instagram tem o link, que é só você clicar e vai direto no WhatsApp do escritório. E os meus colaboradores vão ajudar, eu vou ajudar com... Nossa, eu queria muito
ter tido isso, porque eu fiz o que as pessoas não deviam fazer, que foi vir sozinha, mas eu estudei muito antes. Eu me planejei 1 ano sem parar, pensando em Portugal. Sabe? Então, e olha que eu cheguei aqui com muitas adversidades. Vim com visto de estudo, com um apartamento arrendado, fiz tudo direitinho. E mesmo assim tive adversidades. Imagina quem... Gente, tem gente... Vocês não imaginam. Tem gente que cai de paraquedas. Vem com família, vem com tudo. Tudo. Tem dinheiro pra Cachorro, nada. periquito, papagaio, nada. E eu fico... Gente... É complicado. Sabe? E aí, o advogado tem que fazer milagre. Exato. Fazer Ai, milagre. que boa entrevista. Lari, você quer deixar uma mensagem final? Ai, olha, o que é que eu posso fazer agora? O que é que eu posso falar agora de mensagem final? O meu lado advogado fala mais alto, né? Então, é isso. Planejamento acima de tudo. Responsabilidade. Façam tudo com muita coerência e procurem um profissional habilitado. Eu acho que isso é o mais importante. Se você não vai aplicar o visto com um profissional, entenda os riscos de fazer essa decisão sozinho. Tá? Porque eu acho que a partir do momento que você tem o conhecimento, aí você toma suas próprias decisões. Perfeito. Lari, obrigada por essa entrevista. Eu que amei, agradeço. foi tão maravilhoso. Foi muito bom, parecia assim um papo, né, de sala. Não é? É exatamente Café. essa a ideia do Vibe Show. E com certeza, né, tantas informações relevantes para quem busca Portugal ou almeja Portugal. Foi muito, muito bom. Gente, Lari, volte sempre para parte 2, que tem muita coisa ainda para falar, né? Muitas. Se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com quem tem interesse em empreender, investir, em comprar imóvel, em turistar, qualquer coisa relacionada a Portugal. E não só, eu acho que quem, assim, tem essa sementezinha, assim, de querer morar fora e desvendar novos horizontes, é legal esse episódio, porque aqui a gente tocou mais em Portugal. Mas, assim, independentemente do país que você for, você vai vivenciar essas experiências de sair da sua zona de conforto, vivenciar algo novo, uma cultura nova, e a gente tá aqui pra isso, né, pra trocar. É isso, ser útil, né? Ser útil. Até o próximo episódio, um beijo. Beijo, tchau.